Agora vamos falar de um tema bem cabeludo. Então, aqui eu te peço aquele momento de concentração extra. Você já está no segundo bônus do bom. Isso já me dá a indicação de que você é um bom aluno ou uma boa aluna. Esse é um tema dos mais complexos quando a gente envolve o PPP. Não tenho medo de falar disso com vocês que estão nos tribunais de contas mais capacitados e têm pleno domínio desse tema. Mas como é uma aula que vai envolver diversos conceitos e ela pode cansar vocês um pouquinho a esse respeito, o que eu recomendo? Reserve um tempinho maior para cursar esse bônus, um ambiente tranquilo, deixar o celular longe, para que vocês possam aproveitá-lo da melhor forma possível. Combinados? Então, vamos lá. Bônus 2. Vamos analisar o tema do comprometimento de receita corrente líquida e a relevância desse tema nas PPPs, né? Como avaliamos o comprometimento de receita corrente líquida, RCL, com projetos de PPP? Como isso é contabilizado? Por que isso é importante? Nós vamos discutir vários desses aspectos que avaliam um dos pontos mais relevantes em termos de responsabilidade fiscal em projetos de PPP. Vem comigo. A primeira parte da nossa aula, ela vai revisar alguns conceitos sobre o controle do fluxo de receitas, né, e despesas nas PPPs. A legislação de PPPs, como a gente já destacou, ela tem duas grandes formas de controle de fluxos, né, para as PPPs. A primeira, que é ela que destina-se a avaliar o impacto orçamentário desse tipo de ação, e aqui a gente vai fazer uma avaliação que é de adequação do projeto às metas fiscais e também a estimativa do impacto orçamentário financeiro. E, em segundo lugar, uma previsão dos recursos. O que a gente vai avaliar aqui? A estimativa do fluxo de recursos públicos que sejam, então, suficientes para fazer frente ao cumprimento das obrigações que o parceiro público assume. Aqui a gente não pode ter um parceiro público leviano, né, que se compromete a desembolsar valores num contrato de longo prazo, sem se planejar minimamente em relação à disponibilidade desse fluxo de recursos para fazer frente à contraprestação pública, eventuais indenizações, né? Então, aqui, esses dois pontos, eles são muito importantes. Quando eu penso em termos de contabilização em PPPs, é muito importante a gente avaliar as regulamentações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que recebeu essa incumbência no direito brasileiro. Em especial, quando a gente avalia a edição mais nova do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que foi aprovada por portaria de outubro de 2021, esse manual, ele coloca algumas possibilidades. A primeira delas é de fazer uma distinção entre aqueles passivos que são relativos aos ativos da concessão e aqueles passivos que são relativos à prestação do serviço concedido propriamente dito, né? E por essa questão, o poder concedente, ele vai reconhecer como ativo da concessão de serviço público quando eu tiver pelo menos esses requisitos, né? O primeiro, os requisitos para o próprio reconhecimento do ativo, né? Que é a probabilidade que os benefícios econômicos futuros ou potenciais dos serviços provenientes desse contrato fluam para essa entidade, né? E a possibilidade aqui também de que esses recursos tenham um custo ou valor que possa ser determinado em bases confiáveis. Então, aqui é o primeiro passo para verificar se é possível reconhecer esse ativo, né? Além disso, tem mais dois requisitos, né? O concedente tem que estar numa posição de controle e regulação do serviço que foi objeto da concessão e, em segundo lugar, o concedente ele vai ter que deter o controle ou, ao menos, uma participação residual significativa no ativo, né, ao final desse prazo. Vamos avaliar aqui como que esse manual descreve esses requisitos com mais detalhe para isso ficar mais concreto. O controle e a regulação desses serviços, para o manual, ele é caracterizado quando o poder concedente efetivamente determina o serviço que o concessionário deverá prestar a partir do uso daquele ativo que foi concedido. Quais são os usuários, quais são os preços desse serviço, então é uma interveniência muito grande, né? E quando o ativo que é preexistente
atender esses requisitos A e B que a gente falou aqui anteriormente, esse poder concedente ele vai ter um dever de reclassificar esse ativo como um ativo de concessão de serviços públicos, né? Então, aqui a gente tem uma determinação de reclassificação que vem desse próprio manual. De outro lado, quando eu penso nos passivos, o concedente ele vai ter que reconhecer como sendo um passivo da concessão sempre que aquele ativo da concessão se enquadrar nos critérios de reconhecimento do ativo que a gente acabou de ver, né? E isso aí é importante para a gente ver o que é ou não é off-balance, né? Esse é um dos temas mais delicados quando a gente pensa em PPP e na transparência do endividamento público, né? E é por isso que esse tema da avaliação dos aspectos contábeis e, posteriormente, dos aspectos fiscais das PPPs são muito importantes, né? Esses parâmetros contábeis vão acabar balizando a futura avaliação dos aspectos fiscais. Dessa vez, o manual referencial é o Manual de Demonstrativos Fiscais, que a gente chama de MDF. No MDF, que não é de madeira, no MDF, a gente vai avaliar o demonstrativo da PPP, né? Esse demonstrativo da PPP ele tem que integrar uma das peças mais importantes de planejamento fiscal, que é o relatório resumido de execução orçamentária, que a gente chama de RRO, né? Tem gente que chama de REO, mas eu prefiro RRO, porque para mim é impronunciável falar da outra forma. Esse relatório ele é publicado bimestralmente. E no demonstrativo que ele contém, eu tenho que informar necessariamente os impactos fiscais da contratação dessa PPP e vou especificar em detalhes os ativos que foram constituídos pela sociedade de propósito específico, os passivos que sejam decorrentes desses ativos constituídos pela FPE. Vou também, eventualmente, provisionar questões da PPP e outros passivos. E, por fim, os atos potencialmente passivos, que são representados por aquelas obrigações contratuais de contraprestação futura e pelas garantias que foram concedidas. Esses são temas da mais alta relevância, de grande complexidade, e no Brasil temos a sorte de contar com auditores e profissionais muito capacitados dentro das Cortes de Contas para atuar ao lado da Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem dispõe dessas diretrizes e transmite-as para toda a administração pública. Então, eu vejo as escolas de conta, em especial, como sendo um celeiro de formação de gestores a respeito desses conceitos, né? É uma responsabilidade muito grande e é um papel cidadão que os tribunais de contas desempenham ao disseminar esse tipo de conceito, né? Quando a gente pensa em PPP, isso é muito importante. Além dessas questões relativas ao fluxo, é muito comum a gente pensar qual seria o limite do comprometimento das receitas correntes, das receitas líquidas correntes com as PPPs, né? Porque aqui é um aspecto relevante dessa avaliação, né? Das PPPs, se elas estão ou não comprometendo em demasia as gestões futuras, ao comprometer um grau elevado das receitas correntes líquidas. O fato é que a nossa legislação de PPP, ela fez uma opção por não impor um limite intransponível máximo de comprometimento das receitas correntes líquidas, tá? O que acontece aqui? A gente tem uma indução à observância desse parâmetro, uma indução muito forte, né? Essa indução aqui, para os nossos fins, estados e municípios, que é o objeto da atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para esses fins, a gente tem que ver, então, a indução que é feita pelo artigo 28. Esse artigo 28 ele se destina à União, mas na prática ela induz um compliance, ela induz uma observância por parte dos estados e municípios. Por quê? Esse artigo fala que a União não vai poder conceder garantia ou realizar a transferência voluntária, olha que grave, né? Para os municípios grandes, estados grandes, não conceder garantia, sobretudo para renegociação de dívida, é pesado, né? Duvido que alguém queira bancar isso. Para municípios pequenos, vedar realização de transferência voluntária é a morte, né? Então, aqui, qual que é a pena? A União não vai poder nem ceder garantia, nem realizar transferência voluntária para estados, DF, municípios, em duas circunstâncias.
Primeira, se a soma das despesas de caráter continuado, que são derivadas do conjunto de PPPs já assinadas, tiver excedido no ano anterior 5% da receita corrente líquida do exercício. Segunda situação, quando as despesas anuais dos contratos vigentes nos próximos 10 anos também excederem esses 5% da RCL. Né? Esse é um tema delicado, muito forte, e é por isso que a gente vai aprofundar essas avaliações agora, em uma segunda parte dessa aula. Então, vamos aqui comigo para a parte 2 deste lindo artigo 28 da Lei de PPP, que, na minha experiência pessoal, já foram muitas horas de debate, muitas mesas redondas com várias pessoas da administração pública, das consultorias, e é uma dificuldade que vem da própria complexidade da nossa legislação. Né? Quando a gente volta lá para ver o conceito de receita corrente líquida, ele é um conceito muito extenso, está lá no artigo 2º, inciso 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou falar, então, da receita corrente líquida como sendo aquele somatório de receitas tributárias, contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidos certos aspectos, que são, no caso da União, valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional legal, estados, aquelas parcelas que são também repassadas aos municípios por determinação constitucional, e na União, estados e municípios, aquela contribuição dos servidores para o custeio do seu próprio sistema de previdência. Né? Então, aqui a gente não vai considerar essas receitas, porque ela já tem uma destinação certa e garantida. Né? A receita corrente líquida, o comprometimento dela, se ele acontece de uma forma muito intensa, ao longo de muitos anos, ela inviabiliza as gestões futuras de tomar essas decisões de políticas públicas, de concretizar o seu plano de governo, por exemplo. É por isso que a gente fala na importância de pensar nesses limites. Né? A receita corrente líquida ela vai abarcar, então, esses recursos financeiros disponíveis que são classificados como receitas correntes e que vão se destinar a diversas finalidades, como a aplicação da manutenção e funcionamento das atividades meio e das atividades fins, que são enquadradas como despesas correntes. É por isso que o comprometimento muito extensivo dessas receitas é prejudicial às gestões. Né? Se a gente for pensar nesse objetivo, né, de ter maior transparência, ter uma deferência à liberdade de gestão dos futuros administradores, é importante a gente pensar aqui que é por essa razão que o próprio Senado, a Secretaria do Tesouro Nacional vão pensar nos limites de endividamento público. Esses limites não são tão claros no tema das PPPs. Né? Então, essa avaliação da receita corrente líquida acaba sendo um dos poucos instrumentos mais claros que a gente tem para pensar a respeito dessa questão. Como a gente já anunciou, esse artigo 28 ele tem duas facetas. Né? A primeira faceta é quando eu olho o exercício anterior, né, para ver aquele projeto, e a outra é quando tem uma abordagem que é para frente, que é prospectiva e não retrospectiva. E aqui a gente tem um primeiro desafio, que é como que eu vou calcular esses 10 anos para frente? Né? Belzito e Viana, eles têm uma sugestão que é avaliar os critérios que são feitos para o anexo de metas fiscais, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um anexo que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? E ele pensa ao exercício atual e os dois seguintes. E eles consideram que parece razoável supor que essas projeções de comprometimento da RCL para os 10 anos também sigam um racional parecido. Eles sugerem uma forma de cálculo que é parecida, então, com a da própria metodologia que a gente vê na Lei de Responsabilidade Fiscal para os anexos da LDO. E vou colocar esse artigo integral para vocês, o material escrito, caso queiram consultar com mais detalhe, é um artigo bastante interessante. Logo que essa limitação indireta surgiu na lei de PPP, diversos autores começaram a dizer que essa limitação era inconstitucional. Que para eu ter uma diretriz que vincula estados e municípios em termos de identificação de limites de gastos, teria que ter uma lei complementar, e a lei de PPP é uma lei ordinária, né, e que ela está fazendo de uma forma indireta esse tipo de restrição.
É até bom contar para vocês que na origem, lá em 2004, só poderia haver um comprometimento de até 1% da receita corrente líquida, que é o limite atual da União. Esse limite cresceu para 3% e depois, em 2012, ele chegou a 5%. Esse artigo aqui que eu cito, né, que está num livro do Maurício Portugal Ribeiro e do Lucas Prado, eles vão fazer a análise sobre a constitucionalidade, eles mencionam o percentual de 1% porque foi antes dessas alterações, tá? Não é porque eles erraram a digitação, não. Porque o artigo ele é mais antigo, né, um livro de comentários, a lei de PPP, que é mais antigo. E o que eles dizem? Né? Que esse artigo acaba por condicionar a futura outorga de garantia em operação de crédito ou a própria realização de transferências voluntárias ao cumprimento desses limites. A rigor, existe um ato discricionário de ambas as partes, né? Tanto da concessão dos benefícios pela União, quanto da avaliação do gestor de quanto ele vai comprometer essas receitas correntes líquidas. O que a lei tenta fazer por meio da vedação à concessão desses benefícios, é induzir, então, que os estados se atentem para não ultrapassar esse limite de 5% da receita corrente líquida. E que, na opinião, então, dos autores, esse dispositivo usa de um meio lícito, que é condicionar essa liberdade que a administração federal tem, efetivamente, para realizar transferências e garantias em operação de crédito. Então, é um meio lícito, ela pode condicionar como e quando ela vai fazer. Mas o fim seria ilícito, né? Esses fins, em face do artigo 173, do inciso 1 da Constituição, só poderiam ser atingidos por uma lei complementar que faria essa limitação de despesas de PPP em relação aos estados, DF e municípios, né? Então, aqui, os autores consideram que o dispositivo é inconstitucional. Apesar de vários outros autores concordarem, ainda não há uma declaração pelo Poder Judiciário no sentido da inconstitucionalidade. E é por isso que essa limitação de até 5% continua valendo, e na prática ela é muito importante para os estados e municípios, né, e ela pode eventualmente realizar uma paralisação da pipeline de projetos de PPP, caso os estados estejam muito próximos desses 5% de comprometimento da receita corrente líquida. Então, isso é um fator crítico para os projetos. Por fim, chegamos na parte 3, e talvez a mais aguardada dessa aula, porque a partir daqui a gente vai falar de mais polêmicas, porque vamos discutir as possíveis interpretações do que significa a contabilização desse comprometimento de até 5% da receita corrente líquida. Logo que a lei surgiu, por maior conforto, e quando não existiam muitos projetos, muitos entes optaram por adotar a abordagem bastante conservadora de entender que essa contabilização ocorreria, né, na integralidade das despesas continuadas referentes aos projetos de PPP. Qual é o problema dessa abordagem? Ela não considera aqui o tratamento jurídico que tem que ser dispensado aqueles recursos que eram aplicados pelo poder concedente antes da própria concessão. Vou colocar para vocês um artigo da professora Marcela Oliveira Santos analisando esse tema, e ela avalia que quando já tem, por exemplo, uma prestação do serviço pelo município de forma direta, essa contabilização no limite de 5% ela não faz o menor sentido, porque não tem aqui novos dispêndios efetivamente, né? E foi por conta dessa avaliação que surgiu uma abordagem que a gente chama de finalística. Aqui, aproveitando a síntese feita pelo Belcito e pelo Viana, nas hipóteses em que a PPP substitui uma prestação de serviços que já era anteriormente disponibilizada pelo Estado, a gente só vai considerar, então, nesse limite dos 5% da receita corrente líquida, as despesas que sejam efetivamente novas, ou seja, aquele ônus adicional a partir da concessão. Isso porque o limite do artigo 28, que ela tem por fundamento, né, a grande questão finalística por trás dela, é o problema do risco fiscal, né? A gente está avaliando aqui o risco de um comprometimento desarrazoado da receita pública, comprometendo as gestões futuras, né, e a própria viabilidade do contrato de PPP. Então, a gente começou a ter abordagens mais modernas nesse sentido.
Recentemente, vislumbramos um precedente do TCE do Mato Grosso do Sul, avaliando um caso específico, né, que não está nesses caracteres gerais, porque ela parte de uma situação fática muito específica, que é o caso das concessões de iluminação pública, em que eu tenho instituída uma contribuição de custeio, que é totalmente vinculada para a própria prestação do serviço de iluminação pública, né? Nessa consulta, eles avaliaram diversos aspectos, mas um ponto muito interessante das respostas que foram apresentadas na interpretação, então, do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, foi que a COSIP tem uma natureza sui generis, que ela tem uma fiscalização, uma finalidade que é específica, e que, por essa razão, ela não compõe a receita corrente líquida para fins de cálculo do percentual de 5%, que está lá no artigo 28 da Lei de PVP. Houve um parecer nesse processo que entendeu que as receitas provenientes do COSIP não vão se misturar com as outras receitas tributárias dos municípios, porque elas só se prestam a cobrir as despesas referentes ao serviço de iluminação pública. Elas não podem, de forma alguma, serem desviadas para terceiras finalidades, salvo uma desvinculação constitucional, né? E, por essa razão, eles entendem que as PVPs de iluminação pública não estão sujeitas a esse limite de 5% para fins do artigo 28, tá? Então, é uma posição que já tem claramente essa concepção mais finalística e aqui avaliando um caso concreto, né, que é a particularidade da COSIP.